fazer a atividade 9. Vamos acompanhar a leitura aí para a gente interpretar o que o exercício oferece, o que o exercício pergunta. E nós temos aí então 2 polígonos representados no plano cartesiano, certo? Esses 2 polígonos são congruentes. O que significa isso? Que os lados correspondentes, né? Por exemplo, esse lado tem a mesma medida desse, que esse lado aqui, correspondente a esse, tem a mesma medida desse. Este lado aqui, que corresponde a esse, tem as mesmas medidas. E AB e EF também têm as mesmas medidas. Então, congruente significa que os lados correspondentes têm a mesma medida. E podemos considerar que o polígono EFGH é uma translação do polígono ABCD. O que é isso? Translação, ele se movimentou, mudou de lugar, certo? Então, esse EFGH está dizendo que ele foi obtido a partir de 2 movimentações do polígono ABCD, né? Uma movimentação que ocorreu na horizontal e outra movimentação que ocorreu na vertical. Aí no item A pergunta: quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical o polígono ABCD devem ser deslocadas para que ao final coincidam com o polígono EFGH? Bom, então é só contar, e para isso nós podemos escolher qualquer um dos pontos, né? E ver quantas unidades ele foi caminhando na horizontal até chegar no seu ponto correspondente. E tá muito fácil, porque olha, ele já está de unidade em unidade, ó, uma unidade, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Então ele já tá em uma unidade, não tá quebrado os números. Então vamos escolher um dos vértices aí. Por exemplo, vou escolher o vértice B. Qual que é o vértice correspondente ao vértice B no outro polígono? O F, certo? Então nós vamos ver agora, andando horizontalmente, quantas unidades o B deveria andar para chegar bem na parte horizontal onde está o F. Então vamos lá, ó, ele está aqui, ele andou 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, certo? Então, horizontalmente andou 5, mas para chegar, 5, mas para chegar lá no F ele tem que subir. Então, verticalmente ele tem que andar quantas unidades? 1, 2 e pronto, ó, horizontal o B anda 5 unidades e na vertical 2. E aí o B chega no F, o A chega no E, o D chega no H e o C chega no G, certo? Horizontal 5, vertical 2. Muito bem. No item B, ele está pedindo assim, ó, represente em uma matriz A 4x2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, as coordenadas do vértice do polígono ABCD, de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as coordenadas. Vamos pegar as coordenadas do ponto A. Ó, o ponto A tá aqui. Quem que é a abscissa dele? Lembrando que a abscissa na reta X e ordenada na reta Y. E sempre vem X primeiro, depois Y. Então, o ponto A é formado por 1 e 1. Então, nós colocamos lá, ó, ponto A, as coordenadas 1 e 1. Aqui esse 1 está representando na reta X e esse outro 1 na reta Y. O ponto B, vamos lá onde está o ponto B, está aqui, lá no X, vamos projetar ele lá na reta X, é 1 também. E na reta Y é 3. Então, as coordenadas do ponto B são 1 no X e 3 no Y. Então, colocamos lá B,
1 no x e 3 no y. O ponto C, aqui, olha lá, projetando para o x, 3 e para o y, 1. Então, as coordenadas do ponto C são 3 e 1. Ponto C, 3 e 1. O ponto D está aqui embaixo. As coordenadas dele, na reta x, quem que é? É o 2. E no y, projetando, nós podemos ver que é 0. Então, o ponto D é 2 no x, ponto D, 2 no x e 0 no y. Aqui estão as coordenadas. Depois, ele pede que a gente monte uma matriz A, colocando sempre a abscissa numa coluna e a ordenada na outra coluna. A abscissa na primeira coluna, ordenada na segunda coluna. A abscissa na primeira, ordenada na segunda. A abscissa na primeira, ordenada na segunda. E assim, esquece isso aqui. E assim nós temos a matriz A com as coordenadas do polígono ABCD. O que pede no exercício C? Pede aquilo que agora vocês vão fazer. A mesma coisa que eu fiz com esse polígono, no exercício C vocês vão fazer com esse. E depois vocês vão fazer o D. O D quer que vocês escrevam uma terceira matriz, a matriz C. De que jeito? Sabendo que a matriz A mais a matriz C que vocês vão fazer é igual a B. Então, forma uma equaçãozinha e é da maneira como a gente estava fazendo o exercício 8. Então, bons estudos e eu estou aguardando vocês enviando as atividades ou me perguntando e tirando as dúvidas pelo WhatsApp, ok? Beijão!